O seu guia definitivo do Código Civil, artigo comentado 1 a 1, está de volta. E a gente continua no primeiro livro, no primeiro título, no primeiro capítulo, agora falando sobre o artigo 6º do Código Civil. E o artigo 6º ele vai para o outro lado. Se a gente começar do lado de cá com o nascimento, a gente vai terminar do lado de cá com a morte. Pois é, tudo que é vivo morre um dia, assim como nós. E o artigo 6º dirá que a existência da pessoa natural termina com a morte. É meio impróprio, né? A existência da pessoa, no sentido de ser humano, não termina com a morte. Até porque a gente tem lá o defunto, o cadáver, né? Mas, no sentido técnico, acaba a pessoa. Olha só, a pessoa começa quando nasce com vida. A vida é que determina a existência da pessoa. Quando esta vida termina, eu termino também com a pessoa. Então, os artigos 2º e 6º do Código Civil, eles estão intrinsecamente conectados. A gente só tem uma pessoa natural ou física enquanto ela está viva. Uma vez que ela está morta, não há mais pessoa. Antes dela viver, não há pessoa. Há um nascituro. Depois que ela morre, não há mais pessoa, há um cadáver. É curioso porque na legislação penal, isso fica bem evidente. Nós temos 3 crimes diferentes. Quando eu mexo e acabo com o nascituro, é um tipo penal específico, o aborto. Quando ela é nascida, nós temos o homicídio. E quando já está morta, um crime impossível, mas se eu mexi no cadáver, eu vou falar em vilipêndio de cadáver. 3 tipos para 3 momentos diferentes. O Código Civil faz a mesma coisa. Então, a existência da pessoa natural termina com a morte. Mas o que é morte? Não pergunta para mim. Aí você vai perguntar lá para a medicina. O direito não define a morte. Quem define a morte é a medicina. São critérios médicos. Já tivemos critério cardiorrespiratório, né? Parou de respirar e de circular. Hoje não é mais assim, porque eu consigo manter o sistema cardiorrespiratório de uma pessoa funcionando, mesmo que ela esteja morta. E hoje a gente usa um critério encefálico, né? A perda das funções superiores crânioencefálicas. E aí a medicina detalha isso muito melhor do que eu. Mas em alguns casos, eu não tenho um corpo para dizer se morreu ou não morreu. A pessoa sumiu. Como é que a pessoa que sumiu morre? Eu tenho que matá-la juridicamente. Por quê? Porque senão ela fica para o infinito, nunca morre. Ela precisa morrer, porque a morte é muito importante no direito civil para uma série de consequências jurídicas. Basta pensar na herança. Basta pensar no casamento. Eu vou ficar casado com uma pessoa que está morta? Não faz muito sentido, né? Então, o artigo 6º vai dizer, olha, eu vou presumir a morte da pessoa. Como? Depende. Se essa pessoa é ausente na data da abertura da sucessão definitiva. Então, veja que, sem dizer, o artigo 6º já disse. Ele já disse que existem hipóteses em que eu vou presumir a morte a partir da ausência e em hipóteses que eu vou presumir a morte independentemente da existência da ausência. Existem 2 hipóteses de presunção de morte diferentes, uma com e outra sem ausência. E segundo, eu já entendi que dentro da ausência tem um certo procedimento. Nesse procedimento eu tenho fases e uma dessas fases se chama sucessão definitiva. Nesse momento da sucessão definitiva é que eu vou presumir que essa pessoa está morta. Então, a morte pode ser uma morte natural ou uma morte presumida nas hipóteses previstas em lei. Como é que eu faço isso? Aí a gente já entra no assunto de amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o artigo 7º, que fala sobre as presunções de morte. Espero que você esteja inscrito no meu canal e já recebendo as nossas notificações. Não ainda? Faça isso agora. E não esqueça de deixar o seu like e de recomendar, claro, esse canal para quem ainda não conheceu.
porque senão serão vários dias, vários artigos perdidos. E é bom começar logo. Até amanhã.